Pessoal, boa noite para vocês, né? Espero que vocês estejam todos aí e participem muito dessa palestra de hoje com o professor Murdoch. É uma pessoa que é muito querida e a gente conheceu na própria PUC mesmo, no CCE, através dos trabalhos que ele fez no passado, também sobre sustentabilidade. É um grande pesquisador, representante brasileiro, né? E que corre o mundo defendendo a causa, né? E, como ele disse aqui, cada região tem uma vocação, não podemos aplicar a mesma solução para locais diferentes. Então, isso aí realmente, Murdoch, você está de parabéns, é isso mesmo. E a gente fala que nós somos diferentes, né? O braço direito do esquerdo, né? O olho direito do esquerdo, então a digital é diferente, são 10 diferentes, e a gente quer tratar as coisas de forma de igualitária, né? E nem sempre isso é possível e cada coisa tem que ser estudada. Isso também remete muito àquela situação de alguns projetistas que buscavam soluções no exterior para aplicar no Brasil, né? Então, se encontra no centro da cidade alguns prédios que jamais deveriam ter sido construídos com aquele tipo de escolha de materiais, né? Quer dizer, não combina. E aí eu vou deixar para você, tá? Todo o tempo livre para você poder expor aí o seu trabalho, tá? Tenho certeza que vai ser um sucesso total mais uma vez. E eu sou seu fã, tá? Por favor, sinta-se à vontade em casa. Eu não mereço tantos elogios, de fato, é o que eu estava brincando com o pessoal, me sinto ainda o estagiário mais caro do Brasil, porque os cabelos brancos não escondem a idade, nem quero escondê-lo. Porém, o que acontece é a gente está sempre aprendendo, sempre se surpreendendo com as boas novas e as burrices que a gente comete, as oportunidades que a gente fala. É isso Bom, mesmo. o assunto de hoje é falar sobre cidades sustentáveis e com um destaque especial para a questão de transporte e principalmente sempre relacionando a questão de manutenção. Eu queria só lembrar uma coisa, porque a gente tem uma curva quando a gente vai construir uma determinada edifício ou então fazer uma obra, que nós temos um percentual dividido em mais ou menos 8% entre projeto e obra. E se você dilui isso em 50 anos, 92% do custo do projeto é manutenção. A gente tem uma ideia, a gente gosta muito de inaugurar coisas, né? Políticos gostam de inaugurar coisas, fazer festa, etc. Museu da Manhã, aquela bobajada toda. E a gente esquece que a gente não mantém o que a gente tem. Então, essa é uma das bússolas que nós temos que virar imediatamente. Bom, quem sou eu aqui? Eu sou esse cara que, na verdade, é um sujeito curioso, sou arquiteto de formação, mas eu tenho outra formação em análise de sistemas e acabo dando aula em vários lugares diferentes, inclusive no Instituto de Economia da UFRJ, de vez em quando eu falo na FGV também, dou aula na FGV, palestra TED, e estou montando uma escola agora de arquitetura. E sou coordenador lá da UVA, sou gestor lá da UVA, Universidade Veiga de Almeida, mas eu entendo que nós somos todos, na verdade, parceiros, todos que estão aqui têm um interesse na formação do futuro, né? Na formação do profissional do futuro, no aprimoramento, e que esse aprimoramento seja feito com ética, promova prosperidade para as pessoas, mas sempre dentro de uma linha mais inteligente. E por isso eu me sinto muito honrado por já falar de sustentabilidade há mais de 30 anos, quando o pessoal me chamava de alternativo, né? Era o sujeito que vai ter matinho na fachada, vai ter matinho no telhado, e hoje em dia tem, né? Hoje em dia a gente usa estratégias de incorporar vegetação nos edifícios, coisas que a gente não fazia anteriormente. Eu vou compartilhar a minha tela, seria legal minha tela ficar como tela principal. Ela está, todo mundo está vendo minha tela ou não? A principal já, pode seguir em frente, tá? Tá legal, ok, tudo bem, beleza. Então eu vou bombardear todos vocês com uma série de slides, uma série de conceitos. Eu não consigo entender sustentabilidade se eu não entender o contexto da cidade do Rio de Janeiro. E é sobre isso que a gente vai falar. E no final vamos tratar um pouco de uma questão de transporte. Todo mundo olha para o Rio e tem essa foto, foi publicada no Diário do Rio. Eu acho que ela retrata bem a nossa questão. Mas vamos falar um pouquinho de história aqui, para a gente contextualizar o Rio de Janeiro, que eu acho que é uma coisa bem importante, né?
O Brasil foi descoberto supostamente em 1500, foi oficializado em 1500, entrou-se no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara em 1502, primeira capital foi Salvador. Lá por 200 anos depois, quando descobriram ouro e prata em Minas Gerais, o porto natural mais próximo era a Baía de Guanabara. Isso acabou gerando o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro só existe por causa da Baía de Guanabara, e isso vai explicar uma série de mazelas que nós temos até hoje, inclusive no desenvolvimento da cidade. Que temos que pensar o seguinte: somos uma cidade que, ótimo, temos um porto, mas temos uma topografia muito peculiar, né? Nós temos 3 grandes maciços aqui no Rio de Janeiro, a gente já vai falar deles, o que, como consequência direta desses maciços, nós temos o nosso solo plano é extremamente sedimentar, ou seja, um solo permeável e não muitas vezes muito firme. Então, é uma cidade que é meio que projetada para inundar. Isso é outro problema de outra palestra, de gestão de águas e como é que a gente vai resolver isso e como é que a manutenção isso entra nessa história. Então, o Rio de Janeiro, gente, se a gente pensar, ele foi capital do Brasil e capital de um império ultramarino durante algum tempo, né, quando a família real veio para cá, 1808, e durante 200 anos fomos capital do Brasil, né, até 1960, quando a capital se mudou para Brasília, que pessoalmente eu acho um grande equívoco, mas não é exatamente esse assunto. Então vamos dar uma olhada aqui no mapinha do Rio de Janeiro, que é muito bacana. Muito bem, todo mundo conhece o município do Rio, coisa linda, coisa maravilhosa. O que acontece aqui? Nós temos 3 grandes maciços. É legal a gente entender isso, né? Que vão definir. Vocês estão vendo minha tela, gente? Perfeito, está tudo Eu perfeito. estou vendo Tá bem. tudo perfeito? Ok. Tá Então, perfeito. eu é que não estou vendo minha tela aqui, mas tudo bem. Então é o seguinte: três grandes maciços. A gente vai lembrar que aqui nós temos o maciço da Tijuca. Deixa eu ligar esse mouse aqui. Minha opção de ponteiro, apontador laser. Né? O maciço da Tijuca. Aqui o maciço da Pedra Branca e o maciço do Jericinó. Baía de Guanabara. Ok, Carlos Murdock, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: a cidade ela vai nascer a partir deste ponto, marco zero. Né? Por quê? Porque os portugueses encontraram aqui uma região extremamente tranquila, né? A Baía de Guanabara, ou seja, é muito fácil aportar, sendo que a costa do Rio de Janeiro era mais confortável que a costa de Niterói. Por isso que se fez a opção de se gerar uma cidade aqui, além da frequência dos morros. Então, nós somos um grande acidente. Né? Existe aqui, sim, um determinismo geográfico. Né? Toda cidade tem um motivo. A cidade do Rio de Janeiro ela se torna grande. O motivo era o escoamento de ouro e prata para as outras regiões. Vamos dar uma olhada aqui. É natural que, a partir desse marco zero, né, dessa bolinha aqui, ela seguisse 2 vetores, e sempre driblando os morros. Ou seja, quem tinha mais dinheiro, principalmente no momento da ocupação, foi procurar as regiões balneares. Aí tem outra história, tem a ver com a Revolução Industrial. Enquanto o restante da população, as fábricas, etc. e tal, foram se desenvolvendo por esse canal que depois vai formar o que a gente chama de Avenida Brasil. Então, o Rio de Janeiro é uma cidade cujo centro não fica no centro. Isso é um negócio muito estranho. Né? O centro fica na ponta e a gente chama de centro. Agora, será que isso vai ser uma verdade até o futuro? Vamos dar uma olhada aqui. O que mais vai aparecer aqui? Isso se traduz, meus queridos, justamente na concentração de transporte que a gente tem. A gente está dando uma olhada aqui nesse momento nas linhas de trem que vieram a partir da segunda metade do século XIX e que vão fazer as conexões com São Paulo, principalmente, e com Minas Gerais, naquele momento, né, que estão aqui em preto. Nós temos as linhas do metrô que estão aqui sei lá, nesse rosa, nesse magenta. Nós temos aqui as linhas do BRT em verde e todas elas, né, se a gente olhar para esse sistema, todas elas convergem para esta região que a gente vai chamar de centro. Carlos Murdock, muito bem. Ou seja,
a gente já começa a perceber aqui uma espécie de uma assimetria no Rio de Janeiro, ou seja, uma cidade que pende para um lado e que vai esquecer do outro. Isso vai se materializar em outras questões, em outras possibilidades. Né? Quando a gente faz o somatório, né, de toda essa superposição de evolução urbana, a gente passa a entender por que, que o Rio tem essa característica. Murdoch, o que, que você quer dizer com isso aqui? O que mais você quer falar? Eu quero dizer o seguinte, senhores: toda cidade tem um motivo para existir. Ninguém funda uma cidade se não vai ganhar dinheiro com ela, ou seja, uma nova possibilidade ou seja, por um motivo militar, uma questão de conquista de território, mas principalmente as cidades, elas têm um motivo financeiro para existir. Não? E a pergunta que se faz hoje, eu faço a vocês: o Rio de Janeiro vive de quê? Tá? Eu acho que esse é um dos principais problemas. O Rio de Janeiro, metade do Rio, uma parte do Rio ainda pensa que ele é capital, que ele é o centro da cultura, não é mais centro financeiro, né? Nós fomos perdendo a majestade e não soubemos nos reinventar, porque nós temos ainda atrelas com o nosso passado. Enquanto a gente não entender isso, a gente não consegue. Aí eu vou fazer outra pergunta na tela aqui. É possível se prever o futuro das cidades? Né? Eu desenvolvo uma tese que eu acho que sim. E eu me baseio em quem? Me baseio nesse sujeito chamado Isaac Newton e a lei da gravitação universal. Murdoch, você está ficando maluco? Você está misturando astronomia com urbanismo e economia? É exatamente isso. Porque é o seguinte, vamos pensar o que diz a lei da gravitação universal. Né? As massas se atraem. Sempre quanto mais massa você tem, maior o poder de atração você possui dentro dessa questão. Agora, se a gente substitui a massa de um determinado planeta, que eu vou chamar de centralidade urbana, pela capacidade de gerar dinheiro, a gente passa a ter uma regra urbana muito interessante. Em que sentido, Carlos Murdoch? Eu quero dizer que toda vez que eu faço um empreendimento ou faço um investimento numa determinada região, esse investimento vai atrair pessoas de todas as classes sociais, etc. Todo mundo sai correndo atrás da oportunidade de emprego. Isso aconteceu no Rio de Janeiro. Quem vivia aqui no Rio e se preocupava com essas questões, vai lembrar que o Rio de Janeiro viveu uma bolha imobiliária antes da Olimpíada de 2016, porque nós tínhamos muita gente vindo trabalhar aqui, muitas empresas se instalando, muita oferta de emprego, e nós tivemos um inchaço. E a ressaca depois da Olimpíada foi o seguinte: muita gente sem emprego, muita gente saindo do Rio, um esvaziamento constante e uma conta para pagar, passivos muito grandes, que depois eu posso detalhar se vocês quiserem. Tá? Isso tudo se baseia na teoria lugar central. Isso, na verdade, não fui eu que inventei, isso é uma ciência que começou a ser desenvolvida na Alemanha para a localização das indústrias antigamente. E o que diz, rapidamente, para a gente tentar entender? Se eu tenho um centro de bairro aqui, eu vou perdendo, eu tenho uma tendência a formar outras subcentralidades, até o momento que eu tenho uma outra centralidade e eu tenho pequenos eventos urbanos entre elas. Eu tenho duas massas grandes, eu vou criando pequenos eventos urbanos entre elas. Muito bem, isso vai nos permitir que a gente consiga compreender o mecanismo do futuro. Inclusive, isso é extremamente útil para que a gente compreenda para onde vai o mercado. Isso é muito, muito interessante. Tá? Para onde o mercado vai aquecer. Basta você seguir algumas pistas, principalmente em relação à geração de empregos, e você fazer uma análise de que tipo de emprego será e a distância em relação à centralidade. Tá? O mais interessante é que nós temos também um comportamento, enquanto seres humanos, de animais, enquanto coletividade. Um comportamento puramente biológico, animal.
Ou seja, beleza, Murdoch, você está vendo o quê? Está mostrando aqui centralidades, aqui, que maravilha, o padrão de crescimento das cidades, a partir são modelos teóricos, a partir do centro ela vai se espalhando, mas o mais interessante é que as cidades tentam se conectar através de transporte. Eu tenho Rio e São Paulo aqui, elas vão lançando tentáculos, tentando fazer conexões entre si. E aí, Murdoch, como é que eu adivinho o futuro? Simplesmente porque nós temos um comportamento exatamente igual a uma colônia de bactérias. Aí você vai dizer, Murdoch, você está ficando louco. Você está ficando louco. Você está dizendo que você consegue intuir o futuro das cidades ou elaborar cenários para o futuro a partir da conexão de urbanismo, economia, fórmulas gravitacionais e biologia? E eu vou dizer, sim, sim. Muito interessante. Bora lá. Isso aqui é uma ilustração de Mancha, que nós vemos as cidades inglesas, na realidade Londres, Manchester, por aí vai. É como elas montam entre si conexões. E quando a gente percebe, nós estamos reproduzindo de forma similar o comportamento de bactérias. E aí, Murdoch, você vai dizer o quê? Como é que você vai provar isso para mim? Simples assim, tá? Eu vou adiantar um pouco esses slides aqui dos fractais, que eu não vou entrar, não vou me adentrar aqui nesse momento. Eu quero mostrar essa experiência aqui para vocês. Será que eu esqueci? Eu escondi o slide? Acho que sim. Bastante só, gente. Quero mostrar uma experiência muito interessante. Aqui. Né? O que a gente vai ver agora é uma experiência feita com bolor, né, mofo e sucrilhos. Onde é que você está ficando louco, né? Completamente louco. Meio por aí. Em amarelo, nós temos aqui uma maçaroca, um bolor, né, um mofo, que são bactérias, uma colônia de bactérias. E aqui eu tenho sucrilhos, não sei se são Kellogg's, mas que simbolizam o seguinte: aqui é a cidade de Tóquio e aqui é as cidades adjacentes, as centralidades adjacentes. Então fizeram essa experiência com a cidade de Tóquio e deixaram lá as bactérias tentando resolver esse problema de transporte. Né? Você vê que ela começa a experimentar as possíveis conexões, a gente vê um enraizamento mais propício, ela quer se alimentar, e é isso que uma grande cidade precisa, ela tenta se alimentar. Se alimentar de quê? De mão de obra, matéria-prima, dinheiro e oportunidade. O mais interessante é que em menos de 24 horas ela criou uma rede que nós chamamos de rede micelial, e o que aconteceu? O projeto feito em 24 horas pelo mold, né, por essa colônia de bactérias, é quase igual em relação ao projeto que foi executado durante 160 anos na rede ferroviária de Tóquio. Então, a partir desse momento, a gente começa a mudar a perspectiva. Né? A gente muda a perspectiva e começa a se perguntar, caramba, será que eu consigo fazer isso? Né? Será que isso será uma coisa possível? Eu digo para vocês, absolutamente sim. Tá? Então, formatos de cidade. Londres, com seus tentáculos, e as bactérias. Né? Nós temos essa repetição padrão que se forma. Ou seja, e no caso do Rio de Janeiro, né, como é que isso se desenvolve? Se desenvolve da seguinte maneira: a partir do nosso centro, nós começamos a lançar tentáculos em direção às outras centralidades, no caso Rio e São Paulo. E isso criou as linhas inicialmente ferroviárias e posteriormente começaram a acontecer as paradas de maneira estratégica e dentro de um padrão matemático. Então, se eu considerar determinadas variáveis dentro dessa equação, eu consigo entender para onde a cidade vai caminhar. Aí você vai perguntar, Murdoch, você está falando uma opção de coisas loucas. Nos últimos 15 minutos, você está quebrando a nossa cabeça com possibilidades. Isso interessa para vocês, senhores,
para vocês se anteciparem ao mercado, tá? Para vocês se anteciparem ao mercado. Como assim, Murdoch? Se eu sei que a cidade vai crescer para aquela região, eu posso começar a trabalhar o mercado daquela região para que eu reconheça as necessidades daquele mercado em termos de questões de construção e manutenção, e eu posso avançar para aquela região e não ficar batendo martelo em locais já extremamente saturados, né? Isso é uma coisa a se pensar. Vou falar um pouquinho de Rio de Janeiro aqui, né? Eu considero que o Rio ele tem é uma cidade muito peculiar e eu considero que ele tem 3 centros. Eles são 3 cidades em uma só. Quais seriam, né? Vamos ver como é que a cidade do Rio de Janeiro ela é estruturada, né? E é engraçado, né? Essas são as áreas de planejamento, ou seja, nós temos a P1 aqui na região central, pega um pedaço da Zona Norte, a P2 que pega a Zona Sul, um pedaço aqui de Santa Teresa e uma boa parte do maciço da Tijuca, a P3, que pega um grande pedaço da Zona Norte, a P4, que é o que eu vou chamar de Baixada do Jacarepaguá, e a P5, ou seja, a P4 e a P5, elas formam o que a gente chama de Zona Oeste. Zona Oeste foi o último vetor de expansão do Rio de Janeiro. Murdoch, por quê? Porque o centro do Rio não fica no centro. Na realidade, se pensarmos de uma maneira metropolitana e entendermos o impacto econômico do centro do Rio se estendendo a Niterói, ele fica no centro. Mas para o município ele está desatualizado. E esse é um dos motivos que nós temos por que o centro do Rio está se tornando, de certa maneira, não obsoleto, mas ele tem que ser modificado de uma maneira muito rápida. Vamos dar uma olhada aqui. Tenho de novo, essa aqui é a mancha urbana. Vamos observar que essa zona cinza toda complicada é o que nós acabamos ocupando o solo, né? É a ocupação do solo. Ainda bem que nós temos essas áreas de morro preservadas, né, dos maciços preservados. Aqui a gente vê um grande vazio na região militar aqui de Deodoro, né, que o pessoal acaba respeitando, ninguém invade, ainda bem. Mas no resto é como se tivéssemos colocado um grande concreto. E na realidade colocamos, só para fazer uma observação, o solo do Rio de Janeiro, a média temperatura do solo do Rio tornou-se 15 graus mais quente do que em 20 anos, de 1980 até o ano 2000. Por quê? Porque nós tivemos uma fortíssima expansão da cidade e impermeabilização do solo a partir daqui. Outro dia eu fiz uma experiência, até gravei essa experiência, se quiserem dar uma olhada, acho que está disponível no meu Instagram, que eu fui medir a temperatura da cidade, né? Fui medir a temperatura das coisas. Impressionante. Do lado eu tinha um asfalto a 45 graus e do lado eu tinha uma grama a 32 graus. Imagina quem é que está contribuindo mais para o calor, né? É o tal negócio. Hoje em dia nós fizemos uma cidade impermeável, asfaltada e pronta para desgraça. Pronta para enchente, pronta para destruir completamente as nossas oportunidades e principalmente mobilidade. E outra coisa, é uma cidade esticada, porque as pessoas fazem o movimento para onde está o emprego e a moradia nem sempre está perto. Aliás, na maior parte das vezes ela está isolada, tá? Então, isso vai criar o que a gente vai chamar de movimento pendular. Muita gente trabalha na região aqui, por exemplo, Bangu, Realengo, e trabalha no centro. Então, o sujeito todo dia ele vem para cá, aquela coisa toda, né, e volta. Quem mora em Santa Cruz trabalha no centro, então basicamente perde 1/4 da vida dentro do transporte. E isso cria um problema enorme. Enorme. Pensando nisso, comecei a me perguntar quais são essas centralidades que a gente possui no Rio de Janeiro, né, hoje em dia. Eu tenho a cidade antiga, que eu chamo de cidade alfa, ou cidade original, como a gente quiser, e eu tenho a tese de que o centro do Rio se deslocou aqui para a região da Baixada de Jacarepaguá. Tá? Não, depois isso foi corroborado pelo censo. Então, e qual é o problema disso? A Barra e Jacarepaguá
principalmente a Barra da Tijuca, que deve ser o novo centro financeiro do Rio de Janeiro, ela não está preparada para as pessoas, que é uma cidade feita para automóveis, que é outra conversa também depois, né? Em compensação, nós tivemos um crescimento enorme, principalmente a partir do Plano Diretor 2010, 2011, que incentivou o crescimento da cidade para a região de Campo Grande e Santa Cruz. Ah, beleza, a terra era mais barata, muitas oportunidades para, né, para você configurar investimentos imobiliários naquela região, e uma boa parte da população foi para lá. Só que nenhuma dessas áreas, principalmente esse último vetor de crescimento, Campo Grande e Santa Cruz, ele foi corretamente infraestruturado em termos de transporte, em termos de sistema de vida. Tá? Isso, ou seja, aqui nós temos boas condições de moradia, só que temos uma cidade ruim. Tá? E poucas oportunidades também, apesar de estar crescendo cada vez mais, mas oportunidades reduzidas de geração de emprego. Portanto, temos que pensar o seguinte: se pretendemos ter um Rio de Janeiro em que as pessoas se desloquem menos e possam ter oportunidades de emprego e subsistência mais perto de suas casas, temos que entender que o Rio de Janeiro tem essas 3 cidades. Murdoch, e Bangu, Realengo, como é que fica? Bangu, Realengo, senhores, é o que eu chamo de distrito articulador, porque geograficamente ela está no meio de Campo Grande, no meio dessa cidade original, e é um passo do novo vetor de crescimento da cidade. Então, estrategicamente, ela é importantíssima. E outra coisa interessante, se nós pensarmos que nós temos um porto nessa região, e um porto nessa região, aqui na região de o Porto de Itaguaí, e temos uma Avenida Brasil aqui no meio. Gente, eu tenho um porto de entrada e saída de mercadoria, de matéria-prima, etc. e tal, e eu tenho uma Avenida Brasil no meio. Então, essa Avenida Brasil, gente, tem que ser uma linha de montagem. Vamos combinar, né? Uma linha de montagem e de prosperidade. Ela não merece estar da maneira que está. Nós temos uma, senhores, nós temos uma Avenida Brasil para reconstruir. Nós temos um sistema de transporte que já nasceu falido, chamado BRT, que é muito complicado e já daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Meus slides estão demorando um pouco para demorar. Só para vocês terem uma ideia, tá, do que acontece. Opa, perdão aqui. Perdão. Eu queria mostrar esse slide aqui. Tá? Vocês já ouviram falar de um termo chamado longe demais das capitais, né? Isso agora menos, porque a internet ela disseminou a comunicação. Então você pode morar longe e meio que quase que trabalhar remoto ou passar alguns dias aqui no Rio de Janeiro. Isso foi uma possibilidade. Mas até a década de 90, do início dos anos 2000, isso era impossível. Então se você morasse no interior, você tinha que vir para o Rio de Janeiro ou para uma capital mais próxima para poder estudar, você se capacitar, você se formar e você ter experiência profissional para você conseguir ganhar prosperidade. Tinha aquela coisa do sonho da cidade grande. Mas essa questão desta assimetria, ela se manifesta aqui no Rio de Janeiro. Vou mostrar como. Por exemplo, quanto mais longe do que a gente vai chamar de região central, pior são os serviços, piores são os atendimentos. A gente vai tendo uma percepção de abandono. Sendo mais específico ainda, vou dar um exemplo aqui. Delegacia de polícia. Ora, Pelotas. Nós deveríamos ter delegacias de polícia espraiadas de uma certa maneira estrategicamente equivalente no território. Esses são esses pontinhos amarelos aqui. Nós vimos o que? Uma grande concentração na zona central, aqui, zona norte até bem servida, etc. e tal, e um número reduzidíssimo
a partir daqui, Bangu, Realengo, Campo Grande, etc. e tal. Por que isso? Justamente pela questão, quanto mais distante do centro, quanto mais distante dessa evolução urbana, piores serão os serviços. Não é à toa que, quando a gente estuda o gráfico da evolução da milícia do Rio de Janeiro, a região mais atingida ou mais invadida, que a milícia está aqui em azul, é a região Campo Grande, Santa Cruz e adjacências. Ou seja, e vamos lembrar como começa a milícia primeiro. A milícia ela começa colocando serviços, vamos dizer que seriam do poder público. Não sei quem vai lembrar ou quem conhece um pouco a história. Então ela provia segurança, porque não tinha policiamento, né? Depois ela passou a explorar van, porque não tinha transporte público. Depois ela começou a vender gás, ela começou a vender serviços, ou seja, a criminalidade no Rio de Janeiro, ela cresce, principalmente aqui na questão da milícia nessa região, que tomou, e agora está tomando tudo, está misturando com o tráfico, ela toma e assume o papel do Estado. O que nós estávamos fazendo em 2013? A gente estava construindo uma Olimpíada imbecil, gastando 40 bilhões de dólares no Rio de Janeiro, num parque olímpico, que na realidade era um projeto para se transformar em 52 torres, ao invés de desenvolvermos uma cidade em direção a fazer uma Olimpíada, talvez regiões que as pessoas mais precisassem, Zona Norte, ou então mesmo Parque Olímpico em Deodoro. Não, fomos para a Barra da Tijuca, para valorizar a Barra. E o pior, puxamos o metrô para a Barra, teve um tanto problema de corrupção, né? Mais ou menos 30% dos 10 bilhões investidos foram desviados, que o metrô que estava programado para chegar no terminal Alvorada, na Barra da Tijuca, teve que morrer ali no Jardim Oceânico. E aí se apela para quê? Para um bom e velho e famoso BRT. Já já a gente vai falar dele, tá? Vou dar um exemplo aqui de como a gente pode tratar algumas regiões, por exemplo, e falar de sustentabilidade. Lembrando, sustentabilidade, a definição dela, ela vem da ECO 92, aqui no Rio de Janeiro. Vocês vão de lembrar da ECO 92 e ela vai definir um tripé. Ou seja, sustentabilidade, todo mundo fala, não, é uma coisa do verde não. Sustentabilidade, você tem que atingir metas, logicamente, ambientais, né? Não pode piorar a situação para o futuro. Você tem que atingir metas econômicas, porque você tem que pensar no lado de sobrevivência, de subsistência das pessoas, e você tem que considerar as questões culturais. Então, ser sustentável não é apenas... é tudo e é nada ao mesmo tempo. Ou seja, sustentabilidade você não atinge comprando uma coisa biodegradável, então cuidando do lixo. Mas o fato é que no Rio de Janeiro nós somos sustentáveis e somos inteligentes apenas no papel. Eu não sei se algum de vocês já foi paranoico como eu. Eu era um cara que separava meu lixo em casa e eu deixava acumular e levava o meu lixo diretamente para o depósito da Conlurb, porque eu via os caminhões misturando todos os lixos, etc. E então não adiantava nada ele sair ali bonitinho, chegava no caminhão. Em alguns lugares ainda é assim, isso melhorou um pouco, mas ainda continua sendo dessa maneira. Mas nós temos muito ainda a caminhar, porque nós somos falsos, nós somos um avatar de cidade, um avatar de internet, assim como muitos dos nossos políticos. Beleza, vou falar de uma caixa de ferramenta possível. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que definir critérios, né? Critérios para a implantação de determinadas políticas públicas sustentáveis, e para isso eu vou me basear na famosa pirâmide de necessidades de Maslow, que vocês todos conhecem, ou seja, o que eu preciso resolver primeiro, né? Estamos num país supostamente pobre, era para ser rico, mas é um país pobre. Então, necessidades fisiológicas, às vezes o sujeito tem que dormir, tem que comer, e de preferência ter uma casa. Tá? Isso é uma questão de saúde, questão de segurança. Nível 2, questões sociais, necessidade de autoestima, ou seja, a questão da educação,
né? Ou seja, nós temos que ir resolvendo as coisas subindo essa escadinha. É claro que o nosso objetivo é que todos se realizem, sejam felizes na cidade em que vivemos. Mas o fato é que nós não estamos atendendo nem os 2 primeiros andares aqui, né? Nem as necessidades básicas fisiológicas, nem as questões de segurança. E principalmente segurança tem sido a principal questão, né? O carioca, hoje em dia, ele está desesperado com isso, por causa dessa assimetria que nós acabamos criando. E a gente não resolve um problema pensando apenas de uma maneira. Na verdade, nós temos várias cartas na mão, várias estratégias possíveis que elas agem em conjunto. Ou seja, se eu vou propor sustentabilidade, eu tenho que entender o contexto local e o problema. Não é fazendo apenas uma ação isolada que eu vou resolver. Vou dar um exemplo. Tá? Segurança. Segurança a gente resolve em 3 níveis. A gente tem que evitar que a meninada entre no crime, a gente tem que coibir o crime e pensar em como reciclar esse indivíduo, de verdade. Às vezes é possível, às vezes não. Num país pobre, se o indivíduo não é reciclado, eu acho complicado continuar investindo dinheiro nele. Isso é uma outra história que dá uma pancadaria danada. Não vou entrar nessa sala. Mas é isso. Então, a educação de boa qualidade e correta é, é uma atitude de segurança? Absolutamente sim. Câmeras inteligentes, reconhecimento facial e patrulhamento? Absolutamente sim, nível 2. Capacitação durante o período de prisão? Nível 3. Agora, nós temos presídios tomados, a gente sabe disso. Então vamos lá. Com todas essas opções, essas estratégias, né, eu acabei catalogando, fazendo uma espécie de um catálogo de mais de 400 pequenas estratégias para que a gente pudesse jogar e colocar nos territórios. Isso até foi transformado posteriormente em uma espécie de um jogo de cartas que a gente trata com os estudantes e quando a gente vai fazer trabalhos de levantamento de plano diretor e necessidades, a gente joga, ou seja, e as cartas têm exatamente essa característica, ou seja, o que nós precisamos? Precisamos fomentar a economia, precisamos fomentar aqui mais sustentabilidade, temos que manter, temos que cortar, temos que incentivar, e como? Né? Ou seja, o jogo que se joga, a possibilidade é imensa, só que nós não fazemos isso. E o pior, a gente fica assistindo Big Brother. Tá? Eu vou pular isso aqui, mostrando aqui um pouco do jogo que a gente acabou fazendo. Voltando aqui à questão do exemplo da segurança. Antes da criminalidade, coibição e reintegração. Então, por exemplo, quais são as cartas que eu poderia jogar aqui em determinados territórios? Cidade inteligente, por quê? Porque eu tenho um banco de dados. Se eu tenho um reconhecimento facial, eu sei onde é que as pessoas estão. Eu posso identificar. Eu posso tentar inibir o crime antes que ele aconteça. Educação para que não entre no crime, trabalho e renda para que as pessoas não entrem no crime, habitação, saúde, vida digna. Isso. E Ele deve ter caído lá o som dele, alguma coisa. Vamos aguardar um pouco aí. Acho que a internet dele caiu, Almedinho. Travou tudo para mim também. O Nelson Cabral está na sala também. Está quieto ali. Já pedi para ele ativar. Ativa o seu som, Nelson Cabral. Ative o seu som. Você está mudo, Nelson. Nelson, você está Ok. mudo.
Agora sim, Nelson Cabral. Surdo. Ô, bicho, eu estou tentando... Desculpem aí todo mundo, mas eu estou tentando entrar pelo computador, mas eu sou meio retardado e eu fiquei pelo telefone mesmo, mas Vai tudo pelo bem. telefone, tudo bem. Boa noite para o senhor, professor. Enquanto Boa meu, noite. meu amiguinho não volta, é o seguinte, ele falou de biologia, né? Só para vocês, para a gente comentar aqui enquanto ele está fora, é o seguinte, tem um cara chamado Humberto Maturana, que é um chileno, que é biólogo, e ele desenvolveu, ele estudava tudo de biologia, tá? Bactérias, essa porca, vírus, isso aqui, todas as colônias que o Murdoch falou aí. Você sabe que ele foi ser, na década de 90, por aí, ele foi ser catedrático de Sociologia na Universidade de Nova York. Por quê? Porque ele acreditava que o comportamento social era igualzinho ao comportamento das bactérias, e a gente viu o meu amigo Murdoch aí dar uma demonstração sensacional sobre isso. O comportamento é o mesmo. E assim como a gente tem, ele falou de bandidagem, né? A gente tem dentro da gente um monte de bactérias e vírus, não sei o que, não sei o que, só que as antibactérias estão funcionando, os nossos anticorpos estão funcionando. Quando você desbalanceia isso, ou seja, entra mais bactéria do que os seus anticorpos conseguem combater, você fica doente. Aí você vê, né? A gente, enquanto você tinha uma periferia, um crime, como sempre teve na vida, tinha ladrão de laranja lá na porra do Império, sei lá, na colônia. E aí, você Retornei. virou o Murdoch. Ô, meu jovem. O Murdoch, eu estou tomando seu lugar aqui por 2 minutos. Nada. O Murdoch, só ouve aqui que eu falei. Ouve só o que eu falei, Murdoch. Você está ouvindo? Tô. É o seguinte, você conhece um cara chamado Humberto Maturana, já ouviu falar? Sim. É um biólogo chileno que foi ser catedrático de Sociologia na Universidade de Nova York. Porque exatamente o que ele defendia, que o comportamento que ele estudava nas bactérias, as situações todas, é o mesmo que acontece socialmente na formação de cidades e comunidades. E foi isso. exatamente o que você mostrou aí. E eu falo isso há 30 anos, que eu falo, não, eu ouso pensar nisso há 30 anos, mas você fez um... Bicho, você acabou vou dizer assim, pegar tudo aquilo de 30 anos que eu sabia atrás e realmente fazer um negócio espetacular. E é realmente esse mesmo comportamento. Eu estava falando aqui que você tem dentro de você um monte de bactérias. Enquanto os seus anticorpos estão lá legais, você está com saúde. O dia que desequilibra, aí você começa a ficar doente, que é mais ou menos o que acontece com a cidade. Então, antes da criminalidade, nós estávamos bem. Aí veio a criminalidade e ganhou da nossa prevenção e reintegração. E eu aprendi com o meu urologista, engraçado você aprender alguma coisa com o urologista, né? Começa por aí. Mas ele disse que quando se forma primeiro quando o espermatozoide fecunda o óvulo lá, formam 3 folículos. Esses 3 folículos, cada um fica responsável por uma quantidade de funções. Cada um desses 3 vira 3 e vai assim até ter trilhões e quatrilhões de folículos. Porra, no meio do caminho tem que dar merda. Desculpa, caminho, mas tem que dar alguma coisa errada. E com esse troço que dá errado são as células cancerosas. Só que as células cancerosas, as boas, destroem as cancerosas a maioria das vezes. E às vezes as próprias cancerosas se suicidam porque não querem prejudicar o conjunto. É um raciocínio meio doido, mas é assim que acontece. Aí, enquanto está equilibrado, você tem um trauma. Quando o cara tem um trauma, eu fiz a pesquisa com meus amigos que morreram de câncer. Todos eles tiveram um trauma que desequilibrou. Quando desequilibrou, a gente sempre fala isso, né? De você está estressado, você está com defesa riada e tal. Mas, de qualquer maneira, só porque você não estava aqui, eu resolvi falar. Mas aí continua aí, bicho. Não, adorei o comentário, eu peço perdão a todos aqui, deu um pico de luz na minha casa que desligou a internet, e aí pode ser que aconteça de novo, espero que não. Vamos lá, voltando. Faz parte das grandes cidades, né? Faz parte, né? É outro negócio. Eu acho que isso aqui tem tudo a ver com a gente, então, de conservação e manutenção, porque todo mundo conhece a teoria das janelas quebradas, né? Foi desenvolvida na década de 60, Nova York, etc. E tal. Ela diz o seguinte: quanto pior está determinado ambiente ou determinado contexto, isso acontece muito em todos os níveis, tá? Você vai fazer uma manutenção no ar-condicionado, quando você entra lá no fan coil, você está todo bagunçado,
Não para, você dá meia volta e vai embora, às vezes cuida apenas do sintoma ali, rapidamente passa uma fita e foi embora. Não, mas se as coisas estão arrumadas, você sente muito mais respeito. O que a gente chama aqui de efeito metrô, né? Então, a conservação, ela reflete na sociedade que vive nela. E essa teoria, ela foi, né, é uma teoria importante, eu acredito nela, ou seja, quanto pior está o ambiente, pior está a conservação de qualquer elemento, pior vai ficar. Isso vai numa curva exponencial. Então, isso faz parte de segurança? Claro que sim, porque esses locais, eles afugentam pessoas, correto? Eles afugentam pessoas. E aí se instala a marginalidade, tá certo? Coisa simples assim. Então, gente, por exemplo, trechos embaixo de viadutos que a gente tende a abandonar, né? Se tornam lugares perigosos, etc. E tal, a gente pode melhorá-los, né? O que eu quero dizer aqui, gente, nós temos tantas possibilidades para compormos uma cidade mais econômica, sustentável, e eu já vou falar um pouco mais disso daqui a pouco, de qualquer outra coisa, e eu não entendo por que a gente não rema nessa direção. Eu realmente não entendo. Para mim, transformar o Rio de Janeiro num banco de negócios. Vou dar um exemplo aqui, né, desse caixa de ferramenta que eu chamo, que é, por exemplo, como é que a gente poderia pegar aquela cidade que eu divido em partes e melhorar o ambiente? Eu vou usar o caso aqui de Bangu, né? E pensando em cidade de 15 minutos, que é um termo que algumas pessoas têm uma certa alergia. Eu não tenho, porque a minha ela é muito simples. Por exemplo, eu moro no Flamengo, eu faço meu banco a 5 minutos, eu tenho supermercado a 7 minutos, eu estou a 8 minutos do metrô, se eu precisar ir ao centro do Rio. Então, a minha cidade, eu tenho a sorte de morar numa cidade de 15 minutos, mas a maioria dos cariocas não tem, né? Por que Copacabana tem tanta gente, atrai tanta gente e tem tantos idosos? É claro que tem vários fatores demográficos. Copacabana tem tudo. Eu, por acaso, morei em Copacabana também. Se tinha uma cidade realmente de 15 minutos, essa é Copacabana. Então, eu fui estudar que centralidades seriam essas, né, que poderiam surgir a partir daqui, e fizemos uma opção de vários levantamentos. E vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de Bangu. Bangu tem um problema muito clássico aqui, como toda a parte da zona oeste e da zona norte do Rio, que é a seguinte: ela foi estruturada por uma linha de trem, concorda? Né? Então nós temos dois lados, e às vezes um lado é completamente diferente do outro, e as passagens são muito complicadas, não são acessíveis e não são passagens naturais. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou apresentar para vocês um tipo de gráfico chamado isócrono. Murdoch, o que é um isócrono? Um isócrono é o seguinte: a partir do centro da estação de Bangu, quanto eu atingo de população uma caminhada aqui de 15 minutos. Aqui, então, eu tenho nesse primeiro gráfico aqui os 15 minutos. Se eu ampliar isso para bicicleta, eu vou atingir uma população enorme. Mas, para isso, eu tenho que entender que eu tenho uma centralidade no entorno da estação. E isso tem que ser incentivado. Não apenas incentivado, mas também corretamente tratado. E o que eu defendo sempre: melhor solução para a mobilidade é poder se deslocar menos, né? Eu tenho opção. Então, o repertório para ser utilizado nessas supercentralidades são equipamentos públicos, são áreas verdes, é cidade de verdade. E com um relativamente pequeno investimento nessa centralidade em volta das estações, eu consigo fazer uma recuperação com adensamento populacional, ou seja, nós temos muita coisa para fazer. A questão de escola, fachada ativa, ou seja, as fachadas elas têm que ter lojas e atividades para que não exista aquele muro do assalto, sabe aquele muro do assalto, que você sabe que ali vai vai ocorrer a violência. Vou dar um exemplo aqui, então, com a minha querida Bangu. Aqui o shopping Bangu, que era uma fábrica de tecidos. Aqui um estacionamento enorme que vive vazio. Aqui a estação de Bangu, que é um lixo,
né? Como é que a gente propõe? Então, nós temos um lado A e um lado B. O pedestre quase não atravessa isso. Tem uma passagenzinha muito muquirana aqui. Então, a solução é exatamente essa, é fazer essa conexão. Como poderíamos fazer essa conexão? Por exemplo, através de uma superpassagem, porque isso iria atrair pessoas, e essa passagem ela tem que ser repleta de atividades não apenas urbanas, né, não apenas não ser uma grande laje, mas ser também uma laje edifício com poupa-tempo, com escola, com capacitação, com uma opção de coisas interessantes, com a questão de saúde, etc. e tal. Então, nós fizemos algumas concepções aqui, né, de como isso poderia ser feito a partir dessa questão dessa laje. Então você joga um espaço verde, né, e que meio que você vai costurando essa cidade. Isso não dá. Isso não é apenas um edifício, né, uma operação urbana. Isso é uma iniciativa público-privada. Então, isso funciona bastante bem. E a mesma solução que é aplicada em Bangu, é claro que o formato é diferente, mas isso deve ser aplicado em Realengo, etc, 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 etc. Então, essa história. Mas para isso, gente, a gente tem que entender que devemos investir, reinvestir na linha ferroviária, coisa que a atual prefeitura está fazendo uma briga com o governo do estado e não quer, e na verdade quer destruir a ferrovia, substituindo pelo BRT. Daqui a pouco a gente vai falar nisso. São uns exemplos aqui, tem exemplo pra caramba, né? Então, esse é um conceito, e a partir do que eu vou chamar de marco zero, estrategicamente, dessas centralidades, você vai recosturando e vai devolvendo o valor. Eu não vou entrar muito nessa questão legal, mas como é que você faz isso? Através de uma ferramenta jurídica chamada reajuste de terras, que é como a Coreia do Sul, por exemplo, e o Japão conseguiram revitalizar suas cidades. Nada mais é do que um grande remembramento em que você acaba reloteando e todo mundo ganha, e ainda normalmente dá espaço para trabalhar com equipamentos públicos e questões, e áreas verdes. Né? Então todo mundo ganha, jogo do ganha-ganha. Tá? Depois eu posso detalhar isso, ou então enviar um artigo para quem quiser. Oportunidades que a gente perde, né? Por exemplo, Bangu é quente pra caramba, energia térmica enorme, insolação ali também clássica. Por que eu não faço uma parceria público-privada e transformo o bairro voluntariamente numa espécie de uma fazenda solar, em que o sujeito ganha porque ele aluga o teto para gerar energia? Se eu estou pensando numa Avenida Brasil, que vai ser uma linha de montagem, tem que ter usinas de geração de energia ali pela própria Avenida Brasil. Por que eu não faço isso? Todo mundo ganha. Ganha o empreendedor, ganha o morador, que vai manter isso porque ele está ganhando dinheiro. Então, o jogo do ganha-ganha. Quando a gente pensa em sustentabilidade, é isso, todos têm que ganhar. Eu não vou... eu vou bypassar aqui a questão do estado do Flamengo aqui, porque eu acho que vai dar problemas aqui. Mas é o seguinte, então aquelas isócronas, olha só como aqui interessante, como os raios de caminhada, eles quase que se tocam, e como essas centralidades seguem quase que um padrão matemático, né? No caso aqui, Bangu, Senador Camará e Santíssimo. Isso a pé. Quando eu boto bicicleta, ele se superpõe completamente. Tá? Interessante isso. Não vou passar o meu vídeo aqui, que eu já detonava o BRT naquela época, e eu acho que não sei como nós, cariocas, aceitamos essa palhaçada do BRT, tá? Essa palhaçada é um projeto que eu acho que é muito complicado, porque ele empurra o carioca a andar de BRT, quando na verdade a gente devia andar de trem e usar a Avenida Brasil justamente muito para carga, né? E o BRT ele tem problemas, porque ele não se conecta corretamente à rede ferroviária, me parece apenas em Deodoro, isso parece que é de propósito, né?
Isso tem um motivo, se vocês quiserem eu posso tentar explicar, basicamente, né? Defendo a Avenida Brasil justamente como esse grande eixo logístico de porto a porto, com essas 3 grandes etapas aqui e grandes vocações, né? Acho que um dos investimentos que deveríamos ter era forçar uma zona de processamento e exportação na região de Campo Grande para fomentar aquela região, entender que a Barra da Tijuca é um novo centro, entender que Bangu e Realengo têm um papel estratégico e temos que revitalizar a nossa querida Zona Sul, Zona Norte, etc. E tal. Não vou entrar muito nos detalhes da Via Brasil, mas vou mostrar aqui um dos projetos que eu estava desenvolvendo, que era exatamente esse. Era você trabalhar em imóveis abandonados e transformando em fazendas urbanas e centros de capacitação alimentar. Não vou mostrar no detalhe aqui, mas vou mostrar aqui esse slide que eu acho que ele fala melhor, né? Por exemplo, pegando aqui um imóvel aqui que está com altos débitos de IPTU, você vê que ele está sendo subutilizado. E qual é o grande barato se você fazer uma fazenda urbana? É muito barato, porque você não está construindo, você está removendo coisas, porque o edifício em si ele passa a ser só as lajes. Com um mínimo de investimento, você consegue grandes impactos. Tá? E você pontuando oportunidades como essas, trabalhando em cima desses imóveis abandonados, você consegue devolvendo dignidade, por que não dizer verde, à Avenida Brasil. Tá? Então, isso é um projeto muito querido meu, e uma pena que Eduardo Paes nem olhou na época, mas isso aí a gente joga para depois. Né? São os projetos bem simpáticos. A questão aqui do novo centro, né? Que eu vou chamar não apenas Barra da Tijuca e Recreio, mas eu chamo a Baixada do Jacarepaguá. A gente entende que Jacarepaguá foi explodida em mais de 10 bairros, mas vou chamar de Jacarepaguá porque Jacarepaguá. Tá? Você vai ter vários, vai ter o tanque, vai ter aquela coisa toda. Interessante é que o plano Lúcio Costa já previa a região ali do Autódromo, do Parque Olímpico, como centro metropolitano. Não apenas Lúcio Costa, mas como também o próprio Sérgio Bernardes. Né? Então, isso, de certa maneira, é crônica de uma morte anunciada. Inclusive, a história do VLT já vem há mais de quase 30 anos. Olha aqui, 1995, VLT na Barra da Tijuca. Então, quando a gente pensa em determinadas novidades, elas são extremamente... Né, elas não são novidades. Quem é mais velho vai lembrar da Avenida das Américas sem sinal, então era a Avenida da Morte, as pessoas morriam pra caramba lá, porque era uma coisa de alta velocidade, né? Que a cidade, Lúcio Costa ainda pensava numa cidade que as pessoas iam andar de carro pra caramba, então a cidade podia se espalhar horizontalmente. Qual é o problema da cidade se espalhar horizontalmente? Fica muito mais longe, é muito mais área para você policiar, para você tirar lixo, as distâncias aumentam. Isso é completamente insustentável numa visão de hoje. No plano diretor 2010 já poderíamos ter andado nessa contramão, só que por uma falta de visão tá? Não vou ficar citando nomes, nós andamos para trás, né? Então, e nós acabamos empurrando determinadas populações, por exemplo, para Cidade de Deus, etc. e tal. E propositalmente criamos uma espécie, uma linha, um fosso entre essa linha de pobreza, que agora está chegando no Itanhangá, e a Barra da Tijuca. Você vê que o camarada que mora muitas vezes na Cidade de Deus, ele tem que pegar um ônibus, dar uma volta aqui enorme, passar o Gardenia Azul para pegar a Avenida Ayrton Senna, para chegar no Barra Shopping de trabalho, quando a gente poderia ter conexões de integração. Aí as pessoas, não. Senzala, Casa Grande. Tá? Murdoch, você é de esquerda? Não, eu não sou de esquerda. Eu sou a favor das pessoas. Tá? Não sou de esquerda nem ultradireita. Sou a favor das pessoas. Lembrando, o Rio de Janeiro perdeu população depois da Olimpíada. Nós previmos naquela época, 2015, que o Rio de Janeiro, no próximo censo, ia ter 7 milhões. Perdeu 100 mil pessoas. Nós estamos diminuindo, estamos envelhecendo. Porém, a região que mais cresceu, gente, foi Jacarepaguá. Tá? Aqui, quando tem essa setinha para cá, para baixo, não quer dizer que está chovendo, não. É que aumentou. A população está se deslocando para essa região.
tá certo? Olha aqui. Barra da Tijuca, Guaratiba, principalmente, 40% de crescimento. E aí esvazia a Zona Norte, esvazia a Zona Sul, esvazia Centro. Então, novo centro, senhores, é Barra da Tijuca. E vai espalhar para Jacarepaguá. Então, e Campo Grande. Fiquem de olho nesses dois mercados, porque é para lá que a gente vai nos próximos 10 anos. Tá? Variação, não vou ficar mostrando gráfico, é uma coisa muito chata, tá certo? Absolutamente muito chata. Aqui, será que vai passar esse filminho? Esse filme é divertido, porque é evolução urbana, principalmente, veja essa região aqui da Barra da Tijuca. Tá? Aqui. Tá? Como é que ela vai sendo ocupada. Isso é só a partir do momento que o Google Earth começou a tirar foto, ou seja, bem recente, de 20 anos para cá. Né? A gente vê que começou a fechar e aqui começa a também. Tá? Então, isso demonstra essa possibilidade. Agora, pergunta aos senhores: o transporte na Barra é bom? Não, todo mundo tem que ter carro. Que bom. Né? Que bom, né? Legal. Ou você tem carro e está fora. Então, alguém gosta de atravessar a Avenida das Américas a pé? Já tentaram fazer essa proeza? Você parece que vai ser devorado por um dragão, morre de medo de ser assaltado, qualquer outra coisa. Tá? Isso é muito complicado. Extremamente complicado. Tá? Deixa eu passar aqui. Esses slides, eles acabaram repetindo, não sei porquê. Muito bem. Vou falar um pouquinho do... Já tenho tempo ainda? Não, já tenho que começar a fechar. Mas só para a gente falar um pouco da questão do BRT. Né? E por que eu sou contra o BRT? Né? Eu reitero. O BRT, ele deveria ser um transporte sobre trilho. Deveria ser uma coisa de metrô. Tá? Como se fosse uma espécie de metrô. Só que ele não é. Tá? E principalmente quando a gente... olha só que maldade que fazem. O sujeito aqui em Campo Grande, ele não conseguia pegar um BRT para chegar no centro. Por que será isso? Porque simplesmente não interessa. Né? Aí o pessoal começou a reclamar, aí o nosso querido Alcaide, né, nosso prefeito, ele começou a pensar em hipóteses. Ele lançou um ônibus que você vai, pega o BRT, salta aqui, pega mais um ônibus, faz baldeação, pega aqui, faz baldeação, chega aonde? Olha só, ele cruza com as ferrovias, mas não tem estação. Ora, Polas, por que não tem uma estação aqui? O cara pega o trem direto aqui para a central. Não, porque tem que alimentar um projeto nefasto chamado VLT. Murdoch, você é contra o VLT? Não, sou a favor de VLT de coisas boas, mas o VLT no centro do Rio, ele ajudou a matar. Então, ele foi projetado, na realidade, para costurar a nova onda do Imperador, que naquele momento era a zona portuária, para colocar um trem de primeiro mundo, que não funciona, porque a gente não consegue nunca pagar aquele negócio. O VLT junto com a cidade, para fingir que era uma cidade só. E por isso botou um trem de primeiro mundo com investimento altíssimo. Pra vocês terem uma ideia, o custo da implantação à época da Olimpíada do VLT em relação ao BRT, o sistema de ônibus, que atingia 2,5 milhões de pessoas, e o VLT atingia ninguém, foi o mesmo gasto, foi basicamente 1,2 bilhões cada um. Então, quando a gente começa a pensar nas coisas que têm sido feitas no Rio de Janeiro, em termos de sustentabilidade, em termos de mobilidade, em termos de problemas para a população, a gente podia estar muito melhor, desde que a gente gastasse o dinheiro corretamente. Tá? Eu vou passar aqui isso rápido, porque isso é basicamente uma síntese, e eu vou chegar aqui nesse conceito de aerotrópole. Eu imagino que todos vocês já tenham ouvido falar disso. Nada mais é uma aerotrópole do que uma concentração de serviços em volta de um equipamento aeroportuário, no caso de aeroportos. Mas no Rio de Janeiro é muito mais do que isso, é muito mais legal. Eu vou dizer por quê, por que a gente deveria começar a pensar de verdade nessa história. Vamos dar uma olhada aqui. Eu vou dar um zoom nessa região, que é o centro do Rio, basicamente, e vamos ver o que a gente tem aqui. Murdoch, eu tenho aqui um aeroporto de um lado, que para mim é dispensável, mas é outra história. Eu tenho um super aeroporto, que recebeu investimentos enormes na época dos grandes jogos.
Eu tenho aqui Terminal Gentileza, que é um excelente projeto com alguns problemas conceituais na rede. Eu tenho aqui Central do Brasil, tenho a rodoviária, né? E maravilha, não apenas isso. Gente, eu tenho um porto importantíssimo, que já foi o porto mais importante do Brasil, hoje hoje é decadente, mas tenta recuperar a força, que é o maior contribuidor de impostos para o Estado. Tá? O porto paga muito imposto. E quando fizeram uma reforma da zona portuária, não perguntaram se o porto precisava de uma área retroportuária para expandir, ou seja, querem matar sempre a galinha dos ovos de ouro, em prol de construtoras e das empresas de ônibus. Tem centros de pesquisa, o FRJ, que ninguém quer ir porque morre de medo, né, de chegar lá e de voltar. O pessoal da Petrobras sai às 3h30, 4 horas para não ser assaltado. Tenho a UF do outro lado de Niterói. Então, nesta região, eu tenho muitos equipamentos, sem contar universidades, sem contar museus, sem contar equipamentos de saúde. É uma área extremamente bem estruturada. Qual é o problema? Ela não se conecta. Então, há anos atrás, nós repensamos o que a gente chamava de linha 5 do metrô e como ela poderia ser implantada. Passamos basicamente 1 ano e meio estudando e conversando com o pessoal do metrô, etc. e tal, e a questão, chegamos a uma determinada conclusão. E por acaso, essa conclusão, ela casava com a questão que a gente vai chamar de aerotrópole, ou seja, concentração a partir dos aeroportos. Porém, nós temos um porto no meio e uma universidade gigante. Então, passamos a entender que seria extremamente importante que essas áreas pudessem ter uma conexão para prover energia. E, ao mesmo tempo, precisamos revitalizar o centro, né? Reviver centros, precisamos conectá-la ao centro. Então, isso surgiu um conceito de propor uma linha que fosse absolutamente factível. Para a gente ter uma ideia, isto aqui, gente, em amarelo e azul, em verde é o BRT, lilás o trem, em vermelho a linha que projetamos nesse momento, que faz parte de um projeto muito maior, tá? Mas eu não vou ter tempo para desenvolver. E então, essa linha, na verdade, ela é composta por duas coisas e ela seguiria mais ou menos ela seguiria exatamente essa linha, né? Essa animação que vocês estão vendo. Ela sai do Museu de Arte Moderna, passa pelo Santos Dumont, Praça 15. Isso, gente, isso na verdade é um VLT de alta capacidade. Segue debaixo do túnel Marcelo Alencar e vai conectar aonde? Já que está lá, conecta ali no Gentileza. A partir do Gentileza, nós saímos com uma linha local. A vermelha é expressa, a amarela é local. Tá? Entramos no Caju, temos um projeto para o Caju que eu não vou comentar agora, fazemos uma ponte, adentramos aqui na UFRJ, né? Passamos pelos centros de pesquisa da cidade universitária, hospital da cidade universitária importantíssimo, chegamos no empreendimento ali, a aldeia. Né? Importante compreendermos que essa linha ela pode e deve, ela não aparece nessa animação, mas está previsto uma chegada até a Ilha do Governador. Ilha do Governador é um lugar maravilhoso, que é péssimo de morar porque a gente não consegue entrar nem sair. Né? Então, se nós pudermos levar uma questão ferroviária, ou seja, aí eu chamo o VLT de questão ferroviária, estudamos algumas coisas, até metrô, né, para saber qual seria o mais viável. Nós começaríamos a ajudar e valorizar o carioca. E, gente, esse investimento daqui, ele é baixíssimo em comparação com as bobagens que a gente tem feito ultimamente no Rio de Janeiro. Baixíssimo. Tá? Passar rapidamente por algumas questões interessantes. Na região do Caju, eu gostaria de chamar a atenção aqui, na região do Caju, eu quero chegar no Caju aqui, que é esse slide. Tá? O Caju é uma área que está no processo de abandono e nós temos ali uma vocação de retrofit e uma vocação de reciclagem. Tá? Então,
por que não conectá-lo ao FRJ? Olha aqui, está do outro lado da ponte, ao Parque Tecnológico, para criar uma sinergia de reciclagem, montar um centro, um super... Aqui já temos um embrião de um ecoparque. Investir nisso para quê? Para, inclusive, conseguirmos desmontar as carcaças que estão de navios que são passivo ambiental na Baía de Guanabara. Gente, é jogo do ganha-ganha. Eu fico desesperado. Por que a gente não faz? Né? O FRJ passa a entrar no jogo, a gente conecta os centros de pesquisa da Petrobras, que estão na UFRJ, com a Petrobras no centro, sabe? Infindáveis, infindáveis. Tá? Eu vou só passar rapidamente aqui quais são os pontos de parada, né? Que o projeto Aldeia... Ainda bem que isso não foi em frente, que é o terminal de barcas, que eu acho que não funciona. Ninguém quer viajar e pegar, não sei, condução, barca, tira a mala, bota a mala, vai, pega a barca, depois pega um ônibus. Ninguém quer. As pessoas preferem pagar um Uber. Mas é um projeto que a prefeitura já aprovou, inclusive. Né? É um negócio louco. Né? Cidade universitária, Centro de Pesquisa Petrobras, Parque Tecnológico. Isso aqui é legal falar dessa alça. Na realidade, isso aqui, vocês estão vendo aqui, gente, a ponte Rio-Niterói. Observa aqui o que a gente está propondo para lá. É o seguinte, não sei se está dando para ver que o trem ele anda na borda, numa estrutura independente. Tá? Ele anda na borda e, de repente, ele mergulha e ele passa por baixo, né, da ponte Niterói e vai em direção ao FRJ. E, ao mesmo tempo, nós estamos propondo uma alça de saída que, já, de certa maneira, né, já estava sendo pensada, né, aqui da ponte de Niterói diretamente para o aeroporto e, da mesma maneira, uma saída direta do aeroporto através aqui do Caju, muito mais próximo. Né? E aqui o trenzinho faz a virada, né, o VLT, e sai para lá, que beleza. O grande pulo do gato, gente, é o que vai aparecer daqui a pouco. Conecta aqui ao VLT e chegaria num conceito chamado de Freeport. Não sei se vocês sabem o que é um Freeport. Freeport é um armazém alfandegado, é uma região que é uma extensão do aeroporto, em que as coisas que estão dentro desse galpão eles ainda não passaram pela alfândega. Isso facilita demais pesquisa, cultura, feiras, etc. e tal. Em que região? Na região aqui em frente ao Museu de Arte Moderna. Chegamos até a fazer um conceito para esse galpão aqui, que seria uma extensão natural, inclusive do projeto Santos Dumont. Tá? Aqui, justamente em frente ao nosso queridíssimo Museu de Arte Moderna. Então, teríamos um Freeport tecnológico ali do lado do aeroporto do Galeão e teríamos um Freeport cultural aqui na região do centro. Né? Tudo conectado através da linha, etc. e tal. Só para lembrar que não foi o Murdoch que inventou esse conceito. Na verdade, várias cidades do mundo têm uma coisa chamada Smart Dockland, ou porto inteligente. E, então, é a relação entre o porto e a cidade sendo feita de uma maneira simbiótica para o bem, sustentável para o bem, coisa que a gente absolutamente perde a questão. Né? A gente perde as oportunidades porque nós temos vários problemas políticos, de ordem política, de ordem do Estado briga com a prefeitura, e nenhum deles me parece que vai muito bem. Lembrando que a gente nunca consegue resolver um problema no mesmo plano em que o problema foi criado. Isso aí eu converso. Por isso que, às vezes, a gente precisa pensar um pouco fora da caixa, absolutamente nesse sentido. Eu vou passar aqui rapidamente esses slides, que são sínteses, e entender. Eu vou voltar àquela primeira pergunta que eu fiz justamente no início dessa conversa, dessa apresentação. O Rio de Janeiro vive de quê? Eu acho que o Rio de Janeiro, capital, praia, né? É legal, né? Tem praia, tem futebol, super legal. Nós temos a nossa cultura, a nossa tradição. Só que muito do Rio de Janeiro morreu. O Rio de Janeiro que a gente vende para o Brasil é o da zona turística, mas apenas 1 milhão de pessoas vivem naquela região, hoje em dia um pouco menos, enquanto os outros 5,5 milhões moram em regiões espalhadas pelo Rio.
O carioca não é só o cara que vai para a praia, muito pelo contrário, é o cara que trabalha, é o cara que rala, é o sujeito que faz qualquer coisa. E se uma cidade é um organismo vivo, ele entra em decadência. O Rio de Janeiro está em decadência. Então, nós temos agora um momento de decisão. Ou a gente passa a reconstruir o Rio, e não apenas reconstruir, mas conservar, manter o que a gente tem de bom, e nós temos muita coisa boa, tá? E que a gente não dá o menor valor. E eu acho que antes de construir, nós temos que manter, manutenção, consertar, fazer durar. A verdadeira sustentabilidade não mora nessa obsolescência programada de edifícios, de infraestruturas urbanas, muito pelo contrário. Ela mora na conservação, na manutenção inteligente e sempre com um olho sustentável. Gente, eu tenho muito mais coisas para falar, mas eu vou agradecer a vocês e vou fazer esse encerramento aqui, porque se deixar, eu falo pra caramba e eu não paro de falar, e eu queria ouvir perguntas aí. É isso. E desculpa aí se eu falei demais, gente. Ô, Doc, você nunca fala demais, bicho. A gente aqui gostaria de ter umas 10 dessas aí seguidas para poder te ouvir. Perfeito. Parece. Só uma observação. Já temos diversos elogios aqui no chat aqui para você. Você está de parabéns aí. O pessoal gostou da sua palestra. Eu queria aproveitar esse minutinho agora com o Nelson para tentar ver se o pessoal que está presente gostaria de perguntar alguma coisa ao professor, tá? E aí vocês abram o microfone, por favor, para vocês poderem... Oi. Eu estava no meio de uma tentativa aqui, mas você se interrompeu bem. Vai lá. Por quê? Não, porque eu ia falar um negócio, mas Fala, Não, é que os outros são mais importantes falarem aí agora. deixa o pessoal falar. Não, só uma coisa, essa última curva que o Mudoc mostrou aí é a curva do paradigma. Você tem que mudar o paradigma quando você está começando a subir no paradigma atual, você começa a desviar um grupo para criar um novo paradigma, para quando chegar lá em cima e esse paradigma começar a morrer, não é isso? Tá certo ou tá errado, Mudoc? Ai. É isso. Então você vê como tudo se conecta, né? Eu acho que a beleza da coisa é essa, né? E essa visão que a gente consegue ter interdisciplinar, tá? Necessária. É que nem aquele discurso aquela resposta do chefe Seattle para o presidente dos Estados Unidos. Há uma ligação em tudo há uma ligação. Lembra você tem esse discurso essa carta do chefe Seattle? Não tem essa carta. Eu conheço essa citação, mas não tem. Se você... Eu queria agradecer demais a minha querida Dulce Wilmersdorfer. Eu acho que eu devo estar falando errado, que é uma grande amiga, é uma grande apoiadora e, poxa vida, que honra você estar aqui despendendo seu tempo para ouvir o seu humilde pupilo. Muito obrigado, Dulce. O Pedro Toledo está querendo falar aqui, ó. Levantou a mãozinha, Pedrão. Por favor. Eu vou desligar o meu compartilhamento para a gente poder se ver melhor, tá? Fala, Pedro. Murdoc, parabéns. É uma palestra sensacional. Essa ideia, inclusive, do paralelo entre o biológico e o social é sensacional. Não está certo dando não, Pedro. Está ruim. Está muito ruim, Pedro. Por A mais B e tudo mais. Está ruim? Está ruim o microfone, Almeida? Tá. Melhorou agora, Pedro. Melhorou? Melhorou. Vamos lá. Dá os parabéns aí, mas eu queria falar... Pedro, está picotando. Estamos dando azar, Pedro. Mas, de qualquer maneira, muito obrigado pelo elogio. Me sinto muito honrado. Eu acho que eu não mereço, não. Acho que a gente tem que sentar e trabalhar. Quem é do bem tem que sentar e trabalhar. Né? Então, assim,
quando a gente fala de trens, supervia, não tem integridade nenhuma. Então, um trem atrasa, perde conexão com um BRT, aí você cria a teoria das filas exegadas, pode falar depois. Aí você perde a integração com o VLT e no final, pronto, você criou, o que demoraria um trajeto de 45 minutos vira 2 horas e meia. Então tem que começar pela base, não adianta a gente integrar uma cidade aos cacos, né? É isso que a gente está fazendo. Perfeito, entendeu? Eu concordo com você, a parte do BRT, né? Discordo de algumas coisas, mas concordo sim com relação à ideia em si, mas lembrando sim que a parte de integração ela depende de integrabilidade e de integridade dos participantes, né? Que são os itens lá, são os ativos, né? Os ônibus e a integrabilidade, que é aquilo que você falou. Ninguém quer sair da Ilha do Governador, pegar uma barca, saltar de uma barca, pegar outro ônibus. Ninguém quer, todo mundo quer entrar num trem só e de uma vez só. Essa que é a questão, né? Muito bom, parabéns. Obrigado. Muito impressionado. E me predisponho a aprofundar o debate sobre o BRT e o VLT, porque eu acho que eu tenho muito a aprender com você também. Queria te ouvir e gostaria também de expor com mais calma depois. Me coloco à disposição. Muito obrigado, Murdock. Murdock. Tem um colega aqui, Fausto Menezes, que ele não está podendo falar no microfone. Ele já faz bastante tempo, várias vezes, ele colocou no chat aqui, e agora ele pediu por gentileza para você falar na construção do estádio do Flamengo. Isso aí, Fausto, é tema para 2 horas, tá? Então... você sabe que eu fui até ameaçado de morte várias vezes por causa da minha manifestação, mas não tem problema, não. A gente fala simplesmente, bom... será que eu consigo abrir um mapa aqui rapidamente? Aqui eu acho que eu consigo. Então, é só para matar o gentileza mesmo. Literalmente para matar o gentileza, né? Vamos lá. Deixa eu ver. Bom, a gente entende que em termos de trânsito, gente, aquela região ali da Francisco Bicalho é uma região nevrálgica, né? Porque Ponte Niterói vai desaguar ali, a Avenida Brasil, né? Ali já é um trânsito extremamente complicado. Eu acho que o Flamengo, e se você olhar num ponto de distribuição da cidade, nós vamos ter uma concentração de estádios ali, porque os estádios foram feitos a partir, vamos dizer assim, da cidade antiga, né? Ou seja, o próprio Maracanã, quando foi feito, começou a construção em 1948, tempo recorde para a Copa de 50, ele era meio que afastado, né? Ele não era no meio da cidade como é hoje. A cidade, naquela época, não tinha tido essa ocupação ainda tão pesada, né, nessa questão. São Januário era afastado. O Engenhão eu já achei mal inserido ali, mas até entendi, porque era o único terreno que eles tinham disponível na frente de uma estação ferroviária. Eu tenho uma série de críticas no Engenhão, posso também falar sobre isso. Mas o estado do Flamengo, naquele lugar, para mim é uma ação extremamente populista. Eu, como flamenguista, eu acho que é muito complicado, porque um estádio ele precisa de uma respiração em volta, tá certo? Ele precisa, e você vai ver todos os estádios. Aí o pessoal outro dia sacou para mim o Estádio da Luz do Sporting em Portugal. Mas o problema é que o Estádio da Luz já estava ali, ele foi reformado, retrofitado. Né? Então, mas todos os estádios contemporâneos que se pretendem se transformarem em arenas, eles têm que ter o respiro e tem que ter a acessibilidade. Tá? Se eu tenho um Maracanã, que já fizemos só que eu tenha visto 4 reformas bilionárias, 4, e não dá jeito, gente, tem algum problema. Tem alguma questão de problema. Para o Flamengo é muito importante porque dá prestígio para caramba e a longo prazo... Gente, eu acho que não é por aí. Se colocar o estado do Flamengo ali, assassina a mobilidade da cidade. Ajuda a matar o Rio de Janeiro. Simples assim. Não é à toa que esse bafafá foi muito eleitoral. Naquele momento foi muito útil para o Eduardo Paes, porque conquistou a simpatia do Flamengo. O Flamengo também estava no momento de eleição, então aquele ufanismo clubístico. Vamos ter um estádio, é muito bom ali, e as pessoas realmente me ameaçaram de morte.
Gente queria me matar, queria me pegar, eu sei onde você mora, por aí vai. Mas é o seguinte, eu como flamenguista sei que se eu fosse fazer um estádio, eu ia colocar ele aonde? Eu ia colocar ele em Deodoro. Numa boa, aí você vai, o Murdoch tá maluco. Pelo contrário, gente, eu tenho que dar choque de urbanismo, choque de cidade, levar desenvolvimento para onde a cidade precisa. Eu tenho uma brincadeira aqui, eu acho que está aqui, ó, eu vou compartilhar com vocês aqui essa página, tá? Eu vou compartilhar agora porque é divertido. O que eu fiz aqui nessa ilustração, se vocês estão vendo? Eu peguei o estádio do Bayern Munique, o Allianz Arena, e coloquei ali na região onde eu acho que tinha que ficar no Parque Deodoro. E se a gente for observar bem, eu tenho a Avenida Brasil em amarelo de um lado e tenho uma linha de trem e uma linha de BRT embaixo. Tá? E eu tenho espaço. Murdoch, você vai matar o estádio de hóquei na grama. Desculpa, nesse caso eu prefiro dar o estádio para o Flamengo. E isso, uma acessibilidade enorme, porque está mais ou menos ali no meio do Rio de Janeiro. O Carioca de Santa Cruz, para ele assistir um jogo no Maracanã, é uma viagem. Tá? A gente estaria democratizando ainda mais e dando um choque de cidade. Então, eu sou terminantemente contra o impacto, a inserção de um estádio ali. Se o Flamengo comprou o território, ele já tem um passivo que ele tem que descontaminar o terreno. Isso é um investimento caro. Tá? É um investimento bem caro. Agora ele está com um abacaxi na mão. Ele tem que fazer alguma coisa com aquilo. E, sinceramente, eu acho que se criasse ali uma estrutura habitacional, um museu do Flamengo, um parque de esportivo do Flamengo, de desenvolvimento, não sei o quê, tudo menos um estádio. A gente precisa de cidade. E te digo mais, um estádio ali vai matar o desenvolvimento, vai prejudicar muito São Cristóvão, que tem que ser um bairro, acredite se quiser, e vai prejudicar o desenvolvimento também da zona portuária naquela região da Francisco Bicalho. Imagina, você vai botar a vocação daquilo, gente, da Francisco Bicalho, são equipamentos principalmente hospitalares, de saúde, por causa da centralidade. Chegou em Niterói, sabe, tá fácil chegar em Niterói, Avenida Brasil, etc. e tal. Se a gente for colocar um estado Flamengo, adeus ao hospital, a gente não vai ter mais. Então, o que eu prefiro? Prefiro equipamento para a cidade, cívico, né? Para servir a todos os cariocas, independente do clube, do que um orgulho rubro-negro do qual sou torcedor há 60 anos. É isso. Meu amigo, mais uma pergunta aqui do Will Endorf. Ele está dizendo o seguinte, sobre a questão da Barra da Tijuca, na sua visão, qual seria a solução para o problema de junção da Avenida das Américas, Abelardo Bueno e Ayrton Senna? Hoje o trânsito é caótico e perde mais de uma hora para andar 8 quilômetros, né? É isso. E sem considerar o término de grandes empreendimentos imobiliários e construções que, na visão dele, está insustentável. É isso. Vendorf, você está coberto de razão, mas qual é o problema? Que para você morar na Barra da Tijuca, você tem que ter automóvel. Então todo mundo vai comprar pão de quê? Né? Agora tem algumas lojinhas, né? Já começou a se criar esse mercado. Cara, o seguinte é o hábito. Até anos atrás, o bar, né? O Nelson e o Almeida, eles vão concordar comigo, nós éramos numa época que a gente ia tomar, sei lá, refrigerando no bar com os amigos. A gente dava 2 passos, saía da faculdade, ia no bar. Qual é o bar da Barra da Tijuca? O bar é o posto de gasolina, onde as pessoas se encontram, né? Aí todo mundo bota som, vai lá e fica tomando cerveja, sei lá, alguma coisa assim. Então todo mundo na Barra da Tijuca tem carro. Se tem um carro, eu vou usar, porque eu também não tenho nenhuma outra opção. Não vejo outra saída, e aí não é alargar a rua nem nada. Nós simplesmente temos que criar uma rede, tá? De veletização e temos que criar vias alternativas para ciclismo e transporte moto elétrico, né, de bike elétrica ou qualquer e ciclovias, tá? Esse é um trabalho que eu comecei a fazer recentemente. E outra coisa, existem regiões da Barra da Tijuca, principalmente paralelas à Avenida das Américas, que podem se tornar áreas de pedestres, acredite se quiser, desde que a gente proponha algumas reformas estruturais nos shoppings. A gente tem que acabar com a história do shopping center ser um edifício no meio cercado de estacionamento com vazio em volta. Aquilo não é cidade. Aquilo ali é uma Xerox mal tirada de Miami.
de quinta categoria. Tá? Mas é mesmo. É isso. É o sonho que o carioca quis ter naquele momento, porque o real estava barato, o pessoal ia para Miami, e aí, né, e a gente tem uma estátua da liberdade ali no New York Shit. Né? Aquele negócio ali. Né? E aí tem o Itaú na frente, que tem uma asa delta, que assim, então tem uma competição para chamar a atenção. É Bradesco, né? é Bradesco. É Bradesco? Antigamente o Itaú, era o Itaú que tinha o chifre ali do Itaú. Bom, mas tanto faz. a mesma turma. Mesma coisa. Então, Vendorf, New York a City. solução de junção para trânsito eu não vejo. Eu só Claro, vejo uma amigo. mudança cultural e de longo prazo. De curto prazo, apenas uma melhoria substancial no transporte público, a ponto de você ter prazer e segurança em usar. E ele te atender, coisa que não acontece hoje. Então, Doc, fala. tem uma colega aqui, Renata Cassis, ela te agradeceu muito, parabenizou a sua palestra, e ela coloca aqui qual é a sua opinião sobre a possibilidade de termos projetos como esses apresentados por você, com conceito de excelência técnica sendo implementados por governos que não envolvem o corpo técnico de arquitetos. Isso aí, minha filha, é uma utopia, né? Mas você tem razão de perguntar. Também gostaria, tanto é que eu dou o maior valor ao projeto do Carlos Murdock, não só ao projeto, ao trabalho que ele desenvolve. Daí, não porque que todas as vezes a gente tem a oportunidade, a gente chama ele para palestrar para vocês, entendeu? Deixa eu ver. Eu acho que. Tá. Renata, eu acho o seguinte: eu acho que nós temos um problema aqui como é que eu vou dizer? Um problema ético no nosso corpo político, tá? Porque as pessoas são. Cara, eu até entendo que você indique grandes líderes para serem secretários. Só que a formação do corpo técnico que vem abaixo, em vez de ser um cabide de emprego que entra a turma do partido A ou partido B, tá? Todos eles fazem isso. Tá? A maioria deles faz isso. Tá? Eu não estou falando lá do viés político, não. Porque é o seguinte, todos os governos, em todas as instâncias, elas são utilizadas como máquinas de perpetuação do poder, máquinas de projetos de poder. Enquanto eu acho que, na minha utopia, e eu vou morrer dessa maneira, o ser político, ele é um personagem de entrega, né? Ele é um sujeito que ele tem que se entregar. E é o tal negócio. Inclusive, se você for lembrar, até a origem da palavra Senado, né? Senado são seniors, né? O Senado romano eram seniors, era a turma mais experiente, era o pessoal cabelo branco. Não existia o senador jovem, era sempre o sênior. Em todas as culturas, a senioridade e a experiência foram coisas bastante respeitadas. Eu não estou dizendo que tem que ser velho, eu estou dizendo que tem que ter cancha. E o que eu estou vendo aqui, por exemplo, desde o César Maia, é uma escolinha do professor Raimundo de políticos. Aí o menino vira, sei lá, subprefeito de bairro, aí ele passa a ser conhecido, faz umas obrinhas ali de segunda linha, faz uma política, vai para vereador, daqui a pouco vira secretário, daqui a pouco, sabe? É isso. Isso não é política. Isso é um projeto de fábrica de avatares de políticos, mas sem estofo, sem estudo. Então, por exemplo, quando eu decido botar minha cara a tapa aqui e me posicionar perante esses projetos, inclusive Jardim de Alá, etc. e tal, que eu também estou tomando muita pancada, porque é o seguinte, porque eu estudei pra caramba, estudo pra caramba e sou um sujeito, a princípio, bem intencionado. Eu quero melhor pro carioca, eu não quero melhor pro carioca na minha vida. Eu quero melhor pro carioca em gerações no futuro. Porque eu amo essa cidade e eu tenho certeza que nós, se fizermos a coisa certa, a gente pode melhorar a qualidade de vida de todos, independente de sexo, gênero, religião, classe social, etc. Todo mundo está no mesmo barco. Se a cidade vai ficar mal, daqui a pouco o assaltante não tem nem o que assaltar. Então, a questão é essa. Não sei se respondi, eu acabei fazendo mais um desabafo. Desculpe, Renata. Ficou legal. O Franklin está querendo falar aí também. Ó.
Vamos lá, deixa eu colocar só uma coisa aqui. É o seguinte, na década de 50, acho que foi 56, o pessoal do Metropolitano de Paris veio ao Rio de Janeiro, que era a capital federal, e propôs fazer aqui um metrô igual ao de Paris, com 36 linhas, sei o que, aquela aranha, aquele troço bem espalhado por aqui. Aí, inclusive, incluía uma tomada para Niterói, que tinha um túnel por baixo, chamando da história da década de 20 até. Mas, aí o que aconteceu? Tinha aqueles caras, o tal do Senado que você falou aí, isso aí, mas aqui no Rio tinha a Câmara de Deputados. Aí, pô, estava tudo certo, acho que era Carlos Lacerda, se não me engano. E aí, estava tudo certo, o que eles queriam? Eu vou fazer o metrô, vocês não vão gastar um centavo, e eu só quero a concessão por 10 anos. Aí, porra, não, maravilha, a gente não pagar nada, e ele, dali a 10 anos, ele entregava tudo, com tecnologia e tudo. Resultado, o que aconteceu? Aí apareceu um esperto, um deputado muito inteligente, muito esperto, ou mal intencionado, que falou, não, mas questionou, mas nós podemos fazer isso. Esse nós podemos fazer isso foi em 1956. Nós conseguimos começar o metrô em 1974 por 100 vezes o preço que estava feito antes. E outra coisa, com 1/10 da capacidade. Se a gente tivesse matado aquele filho da puta, desculpei, naquela época, se tivesse não pode gravar, está gravado, esquece. Aí, se ele tivesse matado o cara, a gente hoje tinha uma cidade sustentável, como você falou, porque ele teria a mesma rede que você fala que tem que fazer, não sei o que, não sei o que, e estaria toda embaixo, sem os prédios que estão em cima, porque esses prédios não existiam, né? Certo? Então, sim. O maior custo do metrô, normalmente, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, é a desocupação, é a compra dos terrenos superiores, dependendo da tecnologia. Né? Sem falar daquele Siqueira Campos, que você teve que reescorar um prédio inteiro de 30, 40 andares. Lembra disso? Lembro. É isso aí. Franklin. Opa. Tem alguém na fila aí? Mundo, inicialmente aí, parabéns aí pela apresentação. Como sempre esperados, é excelente. Eu só queria te recomendar aí que você fizesse a atualização, acho, da pirâmide de Maslow, que atualmente, antes da necessidade fisiológica, está vindo na internet agora. Boa, vou colocar. Obrigado, Franklin, excelente. Mas... Adorei. Tá atual, tá assim. É muito bom. Mas, tirando a pegada, acho que o que eu ia comentar, vocês já falaram até nos desabafos, comentário do Nelson também, né? Porque a estrutura que se apresentou é muito boa, a utilização de trens, além de mobilidade como todo, tem a parte de integração, entendi o comentário do Pedro também, mas reduz a emissão, é muito melhor. E eu queria que você comentasse, ia pedir para você comentar um pouco de por que é tão difícil implementar esses projetos, não só interno em cidades do Brasil, o uso de ferrovias e trens, esse tipo de transporte. No Brasil é muito utilizado. É o Nelson Cabral falou aí. Nós fazemos. Demora um pouquinho, mas isso é interesse demais, pô. Essa sua pergunta, essas perguntas todas são muito interessantes. Na verdade, elas abrem outras conversas de grandes horas, né? Eu vou tentar sintetizar com o risco de ser leviano. Bom, primeira coisa, eu acho que o Rio de Janeiro, a fusão não aconteceu, né? Desde que nós saímos da cidade-estado da Guanabara para o Rio de Janeiro, parece que são duas entidades diferentes e que se sobrepõem. Então, nós temos uma sobreposição de responsabilidade, etc. e tal. E engraçado, porque as pessoas lembram muito, elas se envolvem muito mais com a eleição para prefeito, por exemplo, do que para governador. Esse é um termômetro que a gente tem. E, por exemplo, quando a gente fala de mobilidade, eu acho que é isso que o Pedro estava se referindo, a gente precisa ter uma gestão integrada entre os entes. E quem são esses entes? A prefeitura cuida dos ônibus e o Estado cuida das demais concessões, principalmente a concessão ferroviária. Então, o que acontece? Essas redes não conversam. Nós temos uma sobreposição que o único que sai perdendo é o carioca. Nós temos um sistema de bilhetagem que não conversa direito, né? E a prefeitura tenta lançar o para mim já era, já nasceu morto. Tá?
sabe? Já era. Negócio, sabe? Fica tentando passar a goela abaixo algumas coisas, né? Uma empresa, não, nós temos aqui uma sociedade da empresa de mobilidade urbana, questão de ônibus, que os sócios são os empresários de ônibus. Gente, não sou contra o empresário de ônibus, sou contra que apenas as empresas tomem decisões e patrocinem essa manutenção política. Eu não sou contra o empresário em si, tá? Eu sou contra qualquer tipo de ação que venha prejudicar o cidadão. E, por exemplo, o Eduardo Paes, citando nominalmente, ele gosta muito de falar, não, o problema do trem é do Estado, mas o entorno do trem é da prefeitura. E aí, se você vai analisar a estatística, por que o trem atrasa? Porque normalmente caiu lixo, caiu sofá, sabe? Então, na realidade, me parece que existe uma questão de deixar apodrecer e querer que apodreça. E eu acho que o Estado também não toma a atitude que deveria tomar. Ou seja, essa superposição de interesses e de competências e talvez incompetências, elas acabam fazendo com que a gente não consiga investir. E como eu falo, né, quando eu propus aquela centralidade, mostrei aquele exemplo de Bangu, nós precisamos urgentemente dessa revitalização, porque a maior parte da população está concentrada próximo à linha de trem, não é em relação à Avenida Brasil, não. Então, o sujeito sair perto do trem, ter que chegar na Avenida Brasil para pegar um BRT, isso é uma loucura. Um BRT que vai dar no terminal Gentileza, que só existe ali para alimentar um VLT que é deficitário, que vocês, todos nós, pagam mais ou menos, hoje em dia, 300 milhões por ano de déficit do VLT, porque está no contrato, e vão pagar ainda 6 anos pela frente, um contrato de 15 anos. Então, quando a gente começa a entender quais são esses movimentos, a gente fica louco e percebe que existe uma articulação que não é a favor do cidadão, não é a favor do Rio de Janeiro, e sim a favor de pequeníssimos grupos e que botam um prefeito que bota um chapéu de palha fingindo que é carioca. Gente, não é. Não é. E que tenta criar avatares de subprefeitos jovens, etc. e tal, que são bons meninos até, bons de trato, eu conheço alguns deles. São mal intencionados? Não, mas falta cabelo branco. Falta estudo. O cara não se preparou para isso. Ele já entrou de estagiário ali de subprefeito, na subprefeiturinha, para fazer obrinha, para fazer acompanhar a troca do poste. É legal trocar o poste. É legal acompanhar a poda, mas até para acompanhar a poda você tem que estudar, porque senão você desbalanceia a árvore e a árvore centenária cai da primeira chuva, porque ela perde o centro de equilíbrio. Dá para entender? Está faltando. Eu acho que nós não estamos assumindo o que a gente tem que fazer. Tá? Então, eu penso que é isso. Eu acho que é um problema de fusão e um problema de incompetência. Tá? Meu amigão, só um minutinho, Nelson. Tem vários elogios para você, depois você pode dar até uma olhada no chat. E tem 2 perguntas aqui para você tentar responder. O nosso tempo já acabou, tá? Tá bom. Qual é a opinião do professor sobre a concessão do Jardim de Alá? Isso é a pergunta da Gisele. E o Marcelo Moura, que é de Minas, do Sesc Minas, ele gostou da sua apresentação, achou extremamente interessante e que você abordou essa parte de mobilidade urbana, né, que foi apresentado. Isso é uma realidade das capitais brasileiras, entendeu? Belo Horizonte também não é muito difícil, não é muito diferente, não. E ele está te parabenizando, dizendo que acredita que as iniciativas como essa são fundamentais para transformar as nossas cidades, porque realmente é um espaço que você está usando aí de conscientização do cidadão, né? Na verdade, tem muitas coisas que a gente às vezes não sabe, né? Então ficou aqui a pergunta da Gisele para você, que é concessão do Jardim de Alá. Olha, isso aí dá uma conversa. Dá uma palestra inteira agora. Isso aí dá uma palestra grande aí. Da morte. Então, eu tenho quantos minutos para responder? Mas nenhum, mas tudo bem. Nenhum. Então vou fazer o seguinte.
resumindo a história em 1 minuto, a Lagoa Rodrigo de Freitas só existe por causa do canal do Jardim de Alá. É um canal natural que, às vezes a lagoa chegava até o mar, dependendo da maré, e às vezes não, perdia essa conexão. O problema é que desde o século XVII, quando a gente começou a andar por ali e criar chácaras, a gente tinha uma mortandade enorme naquilo. Em 1922, né, o pessoal da engenharia, né, Saturnino de Brito, abriu um canal do Jardim, o canal para que houvesse troca de água entre a lagoa e o mar, com isso oxigenasse aquilo e acabasse com a mortandade. A partir daí, a Lagoa Rodrigo de Freitas, as chácaras são revistas e acontece a urbanização. Problemas que a gente tem, desde 1922, o canal já foi subdimensionado. Tá? Eu fui estudar isso, aprender a fazer essa conta. Ele é um canal de maré. Tá? E qual é a questão? Nós passamos a ter problemas porque o solo da lagoa ele foi escavado em vários momentos e criou uma assimetria de solo, de profundidade. Então, nessas zonas mais escuras ou mais baixas, se transformam no que a gente vai chamar de biodigestores de algas. As algas crescem, se proliferam e elas roubam o oxigênio dos peixes. Quando isso acontece, gente, buf! Por quê? Porque as algas se alimentavam do esgoto. A coleta de esgoto melhorou, mas ainda temos muito risco. A última vez que a gente foi pensar sobre isso, a gente recolheu o peixe da lagoa, a gente recolheu mais de 60 toneladas, em Brumadinho nem 20 toneladas foram recolhidas, para você ver o tamanho do problema ambiental que a gente tem. Pois é, eu acho que aquela intervenção, naquele momento, ela tem uma mão muito pesada, porque é um estaqueamento, vou enfiar um edifício semi-enterrado ali, que eu vejo que tem vários problemas. Tá? O primeiro problema é que são lajes e lajes de concreto. Já tem a laje do metrô ali, ou seja, a gente vai deixar de ter a protuberância do Jardim de Alá como um recolhimento natural e bacia hidrográfica, bacia de retenção natural para enchente. A gente precisa. E outra coisa, eu acho que esse projeto é mão pesada. Mas se eu tivesse que fazer, que aceitar um projeto, aceitar ou pelo menos conversar com um projeto mão pesada, e esse projeto mão pesada estivesse resolvendo o canal do Jardim de Alá em termos com os projetos que a gente tem, inclusive levar através de tubulões a questão da troca de água, reestruturar o nível da lagoa com o mar. Não sei se vocês sabem, a lagoa é mantida 60 centímetros acima do nível do mar. Não pode baixar. Por quê? Porque se estiver no nível do mar, começa a aparecer o quê? Banco de areia. Porque a lagoa está sendo assoreada, ela já perdeu mais de 2,5 metros nos últimos 2 anos. Ela agora, a profundidade média são 2,20 metros. Então, se eu tiver que conversar com um projeto mão pesada, que esse projeto mão pesada me ajude a financiar e resolver o problema da Lagoa Rodrigo de Freitas, o problema hidrográfico da Lagoa Rodrigo de Freitas e de tabela, nessa mesma linha, criar o mecanismo de proteção para proteger a faixa de areia adjacente ali, Leblon e Ipanema, que tem problemas. Então não adianta eu discutir apenas a questão do jardim. O jardim é importantíssimo. Eu acho que e nós temos problemas de patrimônio ali também, que eu nem entrei ainda. Mas eu acho que não existe uma negociação. A gente está fazendo um jogo do perde-perde aqui. Porque o poder público faz a concessão, pode tudo ali para concessão e não resolve o problema do carioca. Mais uma vez, é exatamente isso, esse tipo de gestão que a gente tem. Tá? Eu poderia me aprofundar mais nesse assunto durante um tempo, mas eu acho que a gente não tem tempo. Eu espero ter feito um resumo razoável. Nós podemos repetir esse evento aí até o final do ano, mais uma vez, né, Almeida? Vamos tratar disso. Está o pedido aí, hein? Está o pedido feito aí. Não tenha dúvida, não. Você sabe que a gente corre atrás. Eu acho que a gente falou de diversas coisas na mesma apresentação. Todas as coisas que foram discutidas aqui são extremamente importantes para nós que trabalhamos com engenharia de manutenção, porque vai causar impacto na nossa atividade no futuro e
E na própria captação da mão de obra, porque você fica com determinados nichos e é difícil de você deslocar o funcionário para ter um bom rendimento, né? Agora, a gente tem uma proposta que a gente criou um grupo de discussão que começou com 60 e poucas pessoas, passou a 70, hoje estamos com 200. E esse grupo é um grupo que eu estou chamando de grupo de desenvolvimento. São pessoas da área de engenharia e manutenção. Fizemos um seminário agora em 15 de fevereiro, que deu 70 pessoas, uma coisa muito rápida, sem muita programação, deu um resultado positivo, e a gente vai programar, sim, novas visitas. E a nossa proposta, o Murdoch, pelo menos minha para esse ano agora, é de tentar demonstrar lá na CCE a necessidade de ter uma pós-graduação de engenharia de manutenção pela PUC. E isso aí só vai se tornar consistente à medida que esses nossos encontros, como a gente está tendo aqui, participação em seminário, ela se torne relevante. E aí você consegue contactar o responsável na PUC e falar, olha, temos uma abordagem assim, 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 temos um público que nos acompanha desse tamanho, né? E a gente espera que, se a gente conseguir fazer após, logicamente, desde já estou falando para vocês, já é um professor que vai participar desse grupo, porque hoje nós temos uma carga horária muito reduzida, né? E a gente, quando for para pós, vai sair de 120 para, no mínimo, 360 horas. Estava até conversando isso aqui com o professor Segadas agora. E aí, na hora que a gente fizer essa abordagem maior de 360, dá para a gente fazer um curso que seja o mais correto possível, né? Não quero fazer curso de caça-níquel, não quero fazer curso para poder... Não, a gente quer fazer o curso para compartilhar conhecimento, para que as pessoas possam ter acesso à verdade, né? Dizendo que a verdade tem várias faces, né? Dependendo de quem conta, né? Sim. Mas eu acho o seguinte, você fez uma palestra que você demonstrou as coisas. E aí agora, assim, quem assistiu acredita ou não, né? Ou continua naquele negócio. Mas o que foi dito está bem claro, as coisas, né? E hoje até vi um negócio interessante na internet da pessoa falando que todo mundo é contra determinada coisa, mas vota exatamente em quem faz a determinada coisa. Então, não tem mudança, né? Então, eu acho o seguinte, a gente está com o corpo docente aí, tá o Nelson, que é o apoio, Lorival Tavares, Segadas, o Franklin, são pessoas de... Acho que o nosso curso só tem gente de boa fé, sabe? No sentido mais amplo da palavra, no sentido de compartilhamento, de fazer essa gestão. Então, eu acho que esse ano é o ano da virada do Ex-Gaman, no sentido de formar uma bela turma, no sentido de a gente conseguir conquistar um mercado que não tem um representante hoje que aborde as coisas do jeito que a gente faz aqui, no sentido de ser gratuito, de fazer as coisas para poder passar o conhecimento para as pessoas, né? Tem muita enganação, tem muito caça-níquel, e a gente está mudando essa abordagem, né? A ideia da gente é fazer uma coisa mais clean, e com disciplinas que realmente a pessoa precise na vida profissional dela, né? Não adianta eu falar de manutenção, de repente, em determinado setor, se a minha turma não vai ter ninguém do setor, se não vai trabalhar aquele setor. Então, a manutenção, como você apresentou nos seus conceitos, são conceitos universais. Eles se aplicam em qualquer tipo de atividade que você estiver desenvolvendo profissionalmente. Então, acredito assim, que o nosso sucesso ao longo dos anos, eu estou com 45 anos de atividade, o Nelson deve estar com 50 e pouco, o Segadas mais ainda, você também. Então, assim... Eu fui meu professor. Oi? Com quanto? Segado foi meu professor, eu entrei na Petrobras, você vê como Não, é que ele é então, mais... mas de quando você entrou, saiu da faculdade até hoje, tem quantos anos? 50 anos. 50 anos. Tá? Da Então, um pouco mais, não sei. O que eu digo assim, é muito conhecimento que as pessoas têm e que a gente está disposto, já está fazendo isso aí, há 25 anos a gente faz isso, desde 95, 30 anos a gente faz isso aí. 30 anos. E o grupo da gente é muito coeso, é muito irmão. Então, a gente acredita nisso, exatamente no que você verbalizou, naquilo que você postou aí. Por isso que eu falo sempre que eu sou teu fã.
e do Nelson também, de Cegadas e Lorival, porque a gente trabalha de uma forma diferenciada. Não é que a gente é melhor do que ninguém, né? Mas a gente faz a diferença nesse minutinho que a gente tem. Todo mundo aqui está falando o seguinte: se você tivesse mais 2 horas de paz, que eles ficavam aqui assistindo. Coitados. Só que a PUC não vai permitir, até porque vai ter que desligar aqui, que a menina está trabalhando lá, está nos acompanhando. É Já isso. passou do horário dela. E Bom, o transporte dela é ruim, né? E o transporte dela é ruim para casa. olha, o negócio é o seguinte: parabéns a você, parabéns, Nelson, que nos apresentou o Murdoch. Está chegando Pedro Toledo de Carvalhinho para o grupo também, né? Carvalhinho está doido para aparecer no grupo. Está o Gustavo aí, lá de Minas, do Sesc, Marcelo, Gisele, Frank Nonato, Wesley, o Anderson, os guerreiros que ficaram até agora, né? Emerson, Dulce, que nem você já falou, João Vitor, Flávia, Abraão, Tainá Braga, que está nos acompanhando, Pedro Toledinho, Carvalhinho, vai ser o Carvalhão do Nelson. Pedrão está com uma grande proposta de um bate-papo aí federal de gestão de desempenho, né? Vamos acompanhar. Fausto, muito Vou obrigado pelas suas colocações. Oi? O que tu convidar o falou? Murdoch para assistir. Não, vou convidar, com certeza. O grupo é grande, tá bom? Então, gente, eu vou ter que desligar aqui o nosso bate-papo aqui. Nelson, quer fechar alguma coisa aí, Nelson? Eu queria só agradecer às pessoas que participaram da nosso outro bate-papo, agradecer imensamente ao Murdoch aí pela aula. Eu fico até com vergonha de falar de sustentabilidade perto dele, porque as minhas intervenções são bem rasteirinhas. E agradecer especialmente a menina que está aí aguentando a gente até agora. Tá bom, gente. Vamos lá, gente. Ó, boa noite para Obrigado, vocês. Vou encerrar aqui a gravação. Alô. Falou. Gente, um abraço, uma honra estar com vocês. Falou, irmão. Um abraço.